E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios da cultura pop, o Homem-Aranha. Pensa bem, ele é aquele herói que tá sempre rindo na cara do perigo, contando piada no meio de uma luta que podia custar a vida dele. Mas por quê? O que tá rolando por baixo daquela máscara, afinal? A grande questão que a gente vai tentar responder é exatamente essa. E olha, já vou adiantando. A resposta não é nem um pouco simples. A gente não está falando de uma única personalidade, de um jeito de ser. É muito mais uma batalha, sabe? Uma briga constante que acontece dentro da cabeça de um cara só. Ok, pra gente começar a entender isso, dá uma olhada nesse quadro. Ele deixa o conflito bem claro. De um lado, a gente tem o Peter Parker, o cara introvertido, ansioso, que carrega uma culpa que quase paralisa ele. Do outro, o Homem-Aranha, que é o oposto total, né? Falante, super confiante, fazendo piada o tempo todo. A pergunta que não quer calar é: como a mesma pessoa consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Então, a resposta, segundo a análise que a gente está explorando aqui, é que ele não é uma pessoa só. Ele vive com o que os especialistas chamam de dia de temperamental dissonante. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. Pensa assim, são dois temperamentos, duas forças bem diferentes, que estão o tempo todo brigando para ver quem assume o controle dentro da mente dele. E para entender essa briga, a gente precisa começar pela base, pelo alicerce de tudo, que é a personalidade do Peter Parker. O núcleo dele, a essência, é profundamente melancólica. Tá, mas o que significa ser melancólico nesse contexto? Tem a ver com a química do cérebro, com a serotonina? Basicamente, é um temperamento que torna a pessoa supersensível, mais na dela, introvertida e muito perfeccionista. E a parte mais importante é essa aqui. O cérebro de um melancólico funciona como um arquivo de dor. Ele guarda cada erro, cada falha, cada trauma e não esquece. Fica remoendo aquilo por muito, muito tempo. E olha só essa frase do Dan Slott, que escreveu Aranha por um tempão. Ela resume tudo de um jeito perfeito. É isso. Ele simplesmente não consegue se perdoar. Nunca. Essa culpa não é só um detalhe, é o combustível dele. Cada falha vira um fantasma que ele vai carregar para sempre. Então, resumindo a ópera, o Peter Parker de verdade é todo moldado pelo trauma da morte do tio Ben. Ele carrega aquela culpa de sobrevivente, sabe? Um senso de responsabilidade que é quase tirânico, que esmaga ele. Por isso ele tá sempre em alerta, sempre tentando prever e evitar a próxima tragédia com aquela mente genial dele. Ok, se o cara é tão pra baixo, tão paralisado pela culpa, como é que ele vira um herói que sai pulando por aí? É aí que entra a solução. A persona do Homem-Aranha não é quem ele é de verdade, é uma máscara, um mecanismo de defesa que ele criou para conseguir sobreviver. E essa máscara tem um nome, é o temperamento sanguíneo. Se o melancólico é ligado à serotonina, o sanguíneo é todo sobre dopamina. É o oposto total. É o cara extrovertido que busca novidade, fala pelos cotovelos e o mais importante de tudo, ele processa dor e esquece rápido. É o tipo bola pra frente. E aqui tá uma das sacadas mais geniais dessa análise. O humor dele não é porque ele tá feliz. É uma ferramenta para controlar a própria ansiedade. Pensa só na situação. Ele tá de frente com um perigo de morte. O lado melancólico dele grita: "Pânico! Ferrou!" Para não ser paralisado por esse medo, ele começa a forçar piadas, uma atrás da outra. Isso ocupa a mente consciente dele e não deixa espaço para o pânico entrar. É literalmente ele falando para não ter que gritar de medo. E não para por aí. Não é só para se controlar. O humor do Aranha é também uma arma tática. Imagina vilões como o Rei do Crime ou o Dr. Octopus. Caras super sérios, metódicos, obcecados por ordem. Aí chega o Homem-Aranha todo debochado, fazendo piadinha. Isso tira eles completamente do sério. Eles ficam com raiva, perdem a concentração e começam a cometer erros. É pura guerra psicológica. Beleza, mas isso tudo é teoria, certo? Onde está a prova? A melhor prova, acreditem, tá no cinema. Cada um dos atores que viveu o Homem-Aranha acabou focando em um lado diferente dessa briga interna. É como se a gente tivesse 3 estudos de caso perfeitos para analisar. Vamos começar com o Tobey Maguire. Ele é o nosso mártir estoico. A versão dele puxa muito pro lado melancólico, misturado com um temperamento fleumático. O fleumático é aquele que aguenta o tranco, que resiste. A força do aranha do Tobey vem daí, de aguentar a dor, de absorver todo o sofrimento do mundo em silêncio, sem reclamar. Aí a gente pula pro Andrew Garfield, que é totalmente diferente. Ele é o rebelde raivoso. A mistura dele é outra, colérico sanguíneo.
Aqui a energia é toda para fora. O lado colérico pega toda aquela dor e transforma em ação, em raiva. Ele não aguenta calado, ele parte para cima, ele usa o sarcasmo como arma para confrontar o mundo. E por último, o nosso aranha mais recente, o Tom Holland. Ele é o filho ansioso. A combinação dele é sanguíneo-fleumático. O lado sanguíneo é aquele que fala sem parar, que busca aprovação, que quer fazer parte de algo maior. Mas tudo isso é uma forma de mascarar uma ansiedade profunda e uma necessidade de pertencimento que vem do lado fleumático dele. E essa tabela aqui, olha, resume tudo de um jeito incrível. Olha só que interessante. O Toby lida com trauma absorvendo tudo, em silêncio. O Andrew pega essa mesma dor e joga para fora, em forma de raiva. E o Tom? Ele reprime, ele se distrai, ele fala sem parar para não ter que pensar na ansiedade. São 3 heróis completamente diferentes, mas todos eles são variações da mesma fórmula, do mesmo conflito interno, só que com a balança pendendo para lados diferentes. Então, o que a gente percebe com tudo isso é que ser o Homem-Aranha é viver numa corda bamba, num equilíbrio super delicado. E a grande questão é o que acontece quando esse equilíbrio acaba, quando um lado toma conta do outro. O herói que a gente conhece e admira é o cara que consegue equilibrar as coisas. Ele junta a empatia do seu lado melancólico com a ação e a resiliência do lado sanguíneo. Mas quando essa balança quebra, aí a coisa fica feia. Ele pode virar um cara super eficiente, mas sem um pingo de empatia, ou então um poço de poder, mas totalmente sem controle. O exemplo perfeito disso para quem acompanha os quadrinhos é o Homem-Aranha Superior. É a mente do Dr. Octopus que é pura lógica fria no corpo do Peter. O resultado? Ele se torna um herói mais eficiente, mas perde justamente o que faz do Homem-Aranha um herói de verdade: a humanidade, a empatia. E claro, tem o exemplo mais clássico de todos, o simbionte, o traje preto. O que o traje faz? Ele joga fora o freio de mão. Ele apaga o lado melancólico do Peter, aquele que sente culpa, e solta toda a agressividade reprimida dele. Ele fica muito mais poderoso, mas sem nenhum controle. É a personificação do poder sem responsabilidade. E tudo isso leva a gente para essa reflexão final, que talvez seja a que mais importa. Será que a maior batalha do Homem-Aranha é contra o Duende Verde ou o Dr. Octopus? Ou será que a luta mais difícil é aquela que acontece todo santo dia dentro da cabeça dele? Talvez o superpoder dele não seja soltar a teia. Talvez o verdadeiro heroísmo seja essa luta constante para manter o equilíbrio. É rir para não chorar. E acima de tudo, é se levantar de novo, não importa quantas vezes a vida o derrube.